É com muita alegria que estamos aqui na tarde de hoje para iniciar o nosso seminário e que a paz do Mestre esteja conosco durante todo esse evento. Rezam os textos sagrados da Bíblia que Deus terminou a obra da criação em 7 dias. Logo depois, Ele entregou a Adão, seu primogênito, o princípio masculino, de quem tirou um pedaço da costela para criar o princípio feminino, a quem Ele chamou de Eva. Eles ali viviam em extrema opulência naquele paraíso, e ali, naquele ambiente de prazer e festividade, talvez, Deus colocou no centro do paraíso a árvore do conhecimento do bem e do mal, cujos frutos estavam interditados. Estava proibida a ingestão, mas Eva, seduzida pela serpente, comeu do fruto, deu a Adão e Deus se encolerizou. Naquele instante, Ele expulsa o casal e, como pena, Ele aplica a Adão a pena do trabalho. A mulher, Ele dizia que deveria servir ao homem, e por ele ser dominado, experimentar as dores do parto. E que a partir dali, todos os que nascessem do tronco adâmico receberiam em sua alma o pecado original, o pecado de Adão e Eva. Essa avaliação da criação, através da visão bíblica, causou profundas perturbações da psique na área da personalidade, quando passamos a crer que o homem nasce diretamente das mãos de Deus, sem passar por qualquer processo de evolução. É nesse instante que é fundada a doutrina conhecida como criacionismo, que desprezava que a criação do planeta, a formação do planeta, se deu pelas mãos de uma comunidade de espíritos puros, da qual Jesus é membro divino. E que essa pleiade de espíritos angelicais lançou no tempo e no espaço um pedaço de matéria que se encontrava em ignição. Aquela massa disforme, como que colocada em uma imensa fornalha para ser submetida aos mais diversos ensaios, encandecia a mais de 2000 graus, até que o frio do espaço arrefeceu-lhe a incandescência, formando-lhe uma crosta solidificada, dando-lhe uma fina face deformada. Nos pontos mais sensíveis, em razão das pressões internas, formaram-se vulcões, que, entrando em erupção, despejaram gases densos na atmosfera pesada, carregada de vapores aquosos, enquanto as tempestades varriam o globo em todas as direções. As comoções geológicas, como um laborioso escultor, esculpiram e desenharam os primeiros continentes, abriram os primeiros oceanos, aclararam-se as paisagens, lentamente o caos foi sendo dominado, até que a luz solar rasgou as nuvens densas, e foi quando o sol beijou em silêncio a beleza melancólica dos mares, rios e oceanos, que surgem as primeiras formas de vida no planeta. As organizações unicelulares isoladas e livres, que se reproduziram prodigiosamente pelas águas tépidas dos oceanos. Rapidamente o planeta se veste de uma vegetação opulenta, surgem as figuras horrendas dos animais das eras primitivas, que se fazem acompanhar dos antropóides das cavernas, que dariam lugar, mais tarde, aos primeiros selvagens de compleição melhorada, tendendo à elegância dos tempos do porvir. É exatamente nesse instante que surgem as raças adâmicas, simbolizados nos textos sagrados da Bíblia na figura de Adão e Eva. As primeiras raças que deram início à civilização na Terra. E enquanto Deus, a natureza, o universo, parecia querer cantar uma imensa sinfonia colorida de evolução, o criacionismo cantarolava uma música monótona, estacionária de uma nota só. A mulher, no entanto, aparece submissa, enquanto o homem, que deveria ser entendido como um princípio espiritual, que jornadeia da fase granítica, passando pela planta, passando pelo animal,
até que desenvolve a consciência hominal que não existia nos outros reinos. Mais tarde, a mulher aparece totalmente submissa, fundando um patriarcado machista como um subproduto de um masculino divino. E é nesse instante que ocorre a deturpação do trabalho, que perde o seu potencial de ferramenta evolutiva e ganha o caráter de punição. A partir desse instante, todos os que vinham a nascer herdavam o pecado dos seus antecessores adâmicos. O pecado passa a ser hereditário. E era necessário buscar um alívio para essa chaga moral, essa ferida incurável. É aí que surgem os mecanismos da psique, que para buscar um alívio começam a colocar as oferendas nos altares e fazer os rituais de depuração. E não por acaso vemos descrito nos textos da Bíblia, narrando não poucas vezes a existência dos altares para se fazerem os depósitos das oferendas, a existência de fontes e piscinas, expressando uma necessidade, uma preocupação excessiva em limpar-se, em depurar as mãos, a necessidade do batismo como uma ânsia de vencer a sombra que jaz em nós e de que ainda somos profundamente portadores e que foi sendo projetada ao longo do processo de desenvolvimento da civilização. A projeção da sombra vê no outro o estrangeiro invasor e desperta uma ansiedade bélica que só poderia ser arrefecida através da escravidão e da guerra, que passam a ser usadas como instrumento de dominação. Nesse instante aparece Moisés, na tentativa de apaziguar os nossos instintos, a escalada dos nossos instintos agressivos, que ainda predominavam na nossa natureza animal. Os espíritos de luz enviam a Moisés os 10 mandamentos. Ele começa a romper com a lei de Talião e o pensamento de Hammurabi do olho por olho e dente por dente, que, analisado por Mohandas Karachagand, teve a ocasião de dizer que fôssemos nós, do olho por olho, dente por dente, ficaríamos todos cegos, tateando na escuridão. Freud teve a oportunidade de analisar os 10 mandamentos e os seus princípios implícitos. E ele teve a ocasião de dizer que se fossem extintas todas as proibições mandamentais, se pudesse tomar a mulher que se deseja como objeto sexual, se pudesse matar sem hesitação, se pudesse eu entrar em sua casa, roubar seus bens, matar seus filhos, nós nos depararíamos com um grande problema. E nesse caos, somente um indivíduo, segundo Sigmund Freud, poderia encontrar a felicidade. Seria a figura de um tirano, que tivesse dominado todas as formas de poder de uma sociedade. Mas o que nos chama a atenção é que esse mesmo tirano, para que ele pudesse subjugar, os seus subjugados deveriam prestar pelo menos atenção a um dos mandamentos: o não matarás. Porque se assim não fosse, ele também teria morrido. Essas informações trazidas pela psicologia profunda e esse rompimento trazido por Moisés vem trazer um marco na ética e na justiça do mundo, quando Moisés apresenta a ideia do Deus único e o primeiro livro de pedra escrito na terra, que foram os 10 mandamentos. Moisés preparou os caminhos para a chegada de Jesus. Jesus, no entanto, vinha trazer uma mensagem diferente. A sua doutrina de amor foi tão grande que a história, no transcurso do tempo, não foi capaz de conter, tendo que se dividir em antes e depois dele. E então ele pregava, dizendo a esse homem bélico, ansioso pela dominação, ele dizia: amai ao próximo como a ti mesmo. A mulher caída e submissa, não tantas vezes ele a levantou, dizia ele: levanta-te. Tu não és peçonhenta e nem má. Vai e não peques mais, para que nada de pior te aconteça. Ele sempre levantou as mulheres,
brindou a meretriz de Magdala com a primeira aparição quando ele retorna da mansão dos mortos. Na mulher hemorroíça, ele viu uma fé infinita. Em Joana de Cusa, viu uma seguidora fiel e prudente. Em sua mãe, a Rosa mística, ele viu a Mãe Santíssima da humanidade. Aos pecadores que herdavam o pecado intransferível e inalienável, ele dizia: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados sois vós os aflitos, porque serão consolados na vida futura. Sobre o trabalho que passara a ser relegado como uma função subalterna, que deveria ser exercida por escravos, ele dizia: meu pai trabalha até hoje, e eu também. Jesus definitivamente veio romper com a velha ética e trazer a nova ética do amor para a humanidade. Ele vem incendiar os nossos corações com o seu cântico de amor divino, como uma brisa suave nos primeiros raios de sol de uma manhã. Ele falava aos infelizes, ele dizia aos nobres, ele dizia aos ladrões, às meretrizes, que somos todos irmãos e filhos de um mesmo Deus. O patriciado, no entanto, não viu com bons olhos a doutrina de Jesus. E jamais aceitariam ter na sua árvore divina a irmandade com meretrizes e ladrões. Foi então que estabeleceram uma trama na intimidade da casa palaciana, que levou Jesus à crucificação. Os cristãos primitivos passaram a ser vistos como feiticeiros e heréticos. Começou o martirológio. As pregações passaram a ser exercidas em silêncio, em uma voz muda na intimidade das catacumbas, para fugir das perseguições. É quando surgem as primeiras igrejas aos pés dos apóstolos, mais destacados, no momento em que Constantino se converte ao cristianismo, ao ver a imagem de uma cruz iluminada de fogo, que lhe inspira a vitória de seus exércitos e empolga outros que começam a também se converter ao cristianismo. E a cruz antes perseguida, agora passa a ser símbolo do movimento cristão. É nesse instante que Teodósio declara o cristianismo como a religião oficial do império. No mesmo momento em que Teodora, a imperatriz meretriz, reúne-se em um concílio e retira dos textos sagrados a ideia da reencarnação. Ela acreditava que, rasgando os textos sagrados, a ideia da pluralidade das existências, ela não precisaria retornar em um corpo novo para reharmonizar a psique e recuperar a sua saúde moral. O homem, após expulsar a ideia de reencarnação da cultura espiritual do período, passa nesse instante a delinear uma igreja preocupada em angariar seguidores e preocupada com a sua vida financeira. Ela começa a fazer pactos com as doutrinas pagãs. Ela passa a adulterar as tradições puramente cristãs, adaptando textos, criando novos dogmas, todos herdados da Roma anticristã, consolidando definitivamente sob os escombros de uma doutrina deturpada um catolicismo com feições extremamente deformadas. Nesse instante, o homem começa a se perder. O cristianismo não aparenta mais aquelas feições tão humildes assim, deixando entrever nas suas cruzes e nos seus castiçais a cooperação do ouro e da pedraria, mal lembrando a madeira tosca da época gloriosa de apostolado. Naquele instante, Pipino, filho de Carlos Martel, em terras conquistadas, ele doa a região de Ravenna e Roma, consolidando o Estado do Vaticano, onde a igreja, por um instante, começa a espalhar boatos de que, fazendo 1000 anos do nascimento de Jesus, o mundo iria acabar. Nesse momento, a população entra em profundo pânico. Todos são tomados, o fim do mundo.
Então os indivíduos davam tudo o que tinha, os bens, as moedas, a roupa do corpo, para que pudessem, entregando aos padres, encontrar a sua absolvição. Nesse instante, os bens da igreja cresceram astronomicamente. Nesse momento, a igreja adquire uma fama por ter acumulado um imenso patrimônio, por ter esquecido as lições dos seus evangelhos, por desencadear uma luta militar no Ocidente cristão, para vencer o movimento herético no mesmo instante em que o dogmatismo deslancha, escravizando a teologia, a filosofia e a ciência, causando uma atrofia do pensamento e da razão. Nesse instante, os ensinamentos de Jesus começam a ser eclipsados pela noite medieval. É quando aparece João. Ele leu nos painéis do infinito e, vendo o futuro da terra, fez a previsão das nações, das guerras, as lutas ideológicas da civilização no seu Apocalipse. Mas talvez o mais triste, mais doloroso de seus vaticínios tenha sido a igreja transviada de Roma. A besta vestida de púrpura e embriagada com o sangue dos santos. Em 1235, a igreja, para combater os hereges, inaugura a Inquisição. E diante das perseguições, muitos passaram a ser presos, julgados e condenados à morte. Mas como a igreja era representante divina de Deus na terra, não podia matar. E então ela delegava à sociedade civil, depois de assinar as sentenças de morte, para que cumprissem as execuções. Naquele instante, desencadeia-se um grandioso número de mortes. A igreja tem uma visão financeira não tão admirável. Naquele instante, ela começa a vender as indulgências e os pecados e os milagres que eram realizados através das relíquias do cristianismo. Os padres diziam: dê-me uma moeda e uma oração, e eu liberto qualquer um do purgatório e lhe garanto um pedaço no paraíso. Podiam-se ver relíquias espalhadas por toda a cristandade. Dos 12 apóstolos, 18 estavam enterrados em Roma. Podiam-se ver de tudo, do pão da Santíssima Ceia até os espinhos que feriram a cabeça de Jesus. Da Itália à Alemanha, da Alemanha à Itália, podiam-se ver as imagens de todos os santos que geravam os milagres e as curas na concepção do pensamento do período. Era São João para os pés rachados, Santa Cecília para a garganta, São Pedro para a coluna. Haviam milagres por todo lugar. Foi quando Martinho Lutero, saindo de Erfurt para entregar uma correspondência em Roma, depara-se com um clérigo que gritando dizia: dê-me uma moeda e uma oração, e eu liberto qualquer parente seu do purgatório. Ele observa aquela cena em silêncio e lembrou-se de alguém. Ele se aproxima de uma bancada semelhante a esta, onde em cima repousava um pequeno cofre em madeira, onde havia uma pequena brecha para que fosse depositada uma moeda. E o religioso perguntou: nome e parentesco. E ele então disse: Henrique Lutero, meu avô. O religioso, acostumado com o procedimento, tira um carimbo, espanca o papel e de imediato entrega-lhe uma sentença de salvação assinada pelo Papa e dá-lhe as instruções como alguém, um burocrata de cartório acostumado com o procedimento, e lhe diz: suba as escadarias, de joelho, de degrau em degrau. E lá em cima, no topo da escadaria, você verá uma cúpula de vidro, onde repousa o crânio de Pedro, sob a proteção de uma almofada de veludo e tecidos de ouro.
A cada degrau, faça a oração dominical e ao encostar na vitrine, o seu avô estará livre. Ele continuou em silêncio, estrangulou os papéis nas mãos, ajoelhou-se e lentamente ele subia e rezava. E naquele instante ele começou a observar os indivíduos que o circundavam. Eram criaturas de extrema pendúria. Pessoas extremamente infelizes que estavam dando a última moeda para que pudessem salvar um filho, um irmão, ou salvarem a si mesmo dos crimes que haviam cometido. Mulheres que no desespero haviam se entregado à prostituição. Indivíduos que para se salvarem da fome cometeram crime, o latrocínio. E ali agora, de joelhos, se arrastavam na direção do crânio milagroso de Pedro. Lutero observa: Deus não está aqui. Que Deus é esse? Que Deus é esse que se apropria de moedas, de miseráveis e mendigos e ladrões, e para isso lhes garante o reino dos céus? Ele retorna a Erfurt, publica as suas 95 teses e desencadeia uma revolução contra o pensamento medieval. Os camponeses, empolgados com o direito do pensamento livre, começam a invadir as igrejas e as catedrais. Os nobres daquele período, se aproveitando do movimento das massas, começam a sambarcar os bens da igreja. Lentamente, os direitos do tribunal da Inquisição vão sendo considerados absurdos. Um pensamento renovador se desencadeia na Europa e lentamente nós vamos dando adeus à noite medieval. As luzes da razão, nos seus primeiros raios, demonstram um homem desgastado. Desvelam um homem desgastado pelos pensamentos da ignorância, pelas imposições da ditadura do dogma de uma igreja que pregava a Deus e recomendava a escravidão. E aquele homem, agora perdido e cansado, começou uma nova busca, uma busca de um novo Deus, ou talvez se preparando para viver sem ele. Nesse instante, a razão começa a ganhar grande força e campo para a criatura humana. De alba o século XVII, a revolução científica traz o alvorecer de um novo pensamento. Uma nova mentalidade se desencadeia dos países da Europa, especialmente na França, que começa a defender a razão como valor essencial para a estrutura de uma sociedade. A razão vinha trazer a luz em oposição ao pensamento religioso dominante que se dizia vir da escuridão e caracterizava o pensamento das trevas. Até aquele instante o criacionismo reinava sozinho. E de repente ele se depara com a rebelião do humanismo, do racionalismo, do mecanicismo, do materialismo, do empirismo. O homem começa a libertar-se lentamente da ditadura do dogma e reduzir as compressões na área da ignorância. Até aquele instante Ptolomeu asseverava que a Terra era o centro de tudo e ao redor da qual o universo girava. O mapa mundi era o mapa desenhado pela Bíblia. A visão do mundo que tínhamos era a visão do Ocidente cristão. A geografia da Terra se confundia com a geografia imaginária da Bíblia, que acreditava na existência do paraíso. É quando aparece Copérnico, trazendo uma informação essencial, que ele vinha dizer: não, a Terra é apenas um planeta que gira em torno do Sol, e nesse sistema planetário o verdadeiro centro é o Sol. É nesse instante que aparecem também outros pensadores em uma extrema efervescência científica e filosófica. Galileu, para comprovar as ideias do polonês, cria o telescópio. Aparece Isaac Newton,
descobrindo a lei da gravitação. E nesse momento ele começa a afastar lentamente a ideia e as tradições da teologia medieval, abrindo espaço para a ciência e para a razão. Galileu, empolgado com a invenção do relógio, que era o ápice da tecnologia da época, semelhada aos computadores do século XX, decide virar relojoeiro e passa a utilizar o relógio como um modelo mecânico para explicar o universo. Ele passa a usar essa representação e compara o universo a uma máquina organizada e previsível. Os cientistas viram o potencial no modelo levantado por Galileu e começaram a dizer que o universo era um imenso relógio que Deus havia criado e colocado em operação. Aquela informação causou um impacto profundo na dinâmica, na vida das criaturas. O modelo do universo mecanizado aos moldes de um relógio transformou a vida humana. E o homem, a terra, o universo, os fenômenos mentais, a moralidade, tudo passou a ser considerado como máquina. Nasce o materialismo mecanicista. E nesse instante o homem deslancha na direção da tecnologia para afirmar-se como uma personalidade que mais tarde experimentaria profundas perturbações. Nesse momento Descartes tem um sonho. Ele estava em sua casa, queimando em febre, e caindo em sono profundo, lhe aparece um espírito. E o espírito dizia a ele: levanta-te, sai da ociosidade e dedica-te à obra que será a obra da tua vida. Tu deverás aplicar a matemática a todas as ciências da terra e libertar o homem do dogmatismo ancestral e passar a guiá-lo através da verdade e da razão. A partir daí, ele passa a pregar que todo conhecimento deveria vir da observação. E que o conhecimento que vinha da observação, das análises empíricas e do pensamento científico, iria libertar o homem das tradições antigas e da ignorância. Lentamente, a razão vai ganhando força. O indivíduo vai se recuperando das perturbações do período medieval. E para isso era necessário criar um conhecimento sem religião, um conhecimento laico, estruturar um novo conhecimento. Era necessário começar a estruturar uma nova forma de pensar. E como símbolo desse movimento de renovação surge a enciclopédia, que passa a reunir todo o pensamento racional àquele período. O homem tinha a ânsia de libertar-se desse Deus punitivo, iracundo e feroz e dizer que o conhecimento não é uma construção herdada de Deus, um legado divino, e que deveria ser, sim, uma construção e uma conquista do ser humano. Ele, então, ergue uma nova doutrina, o humanismo. Nesse momento, os indivíduos passam lentamente a perder a crença em Deus e passam a desenvolver uma crença superlativa nas capacidades do homem. O homem que saía da noite medieval estava ansioso de libertar-se daquela visão da onipotência de Deus e da impotência do homem. Ele tinha o desejo de construir um homem criativo, um homem belo, bem diferente do homem medieval, que era um homem pessimista, pecador, era um homem massacrado pela igreja, aviltado pelo pecado original. Ele ansiava encontrar um novo Deus, um Deus que lhe desse força e lhe visse como uma criatura de imenso valor. E para diminuir a influência da igreja, aqueles que se diziam humanistas resolveram assassinar Deus. E então criaram um novo Deus, um culto ao Deus Supremo, a um novo ser. E esse ser foi a deusa Razão. E no dia 10 de novembro de 1793,
na Catedral de Notre-Dame, em Paris, Pedro Gaspar Schumetre se ergue no glorioso templo e no alto do púlpito dizia: Senhores, senhores, nós não temos mais a necessidade de Deus, agora que nos libertamos da inferioridade da mentalidade retrógrada dos Bourbons, nos libertemos da tradição, e nesse lugar onde muito tempo reinou a ignorância, a tradição e a superstição, transformemo-o em um novo templo, um templo da razão, e edifiquemos uma ideia revolucionária, a ideia da desnecessidade de Deus e da necessidade do culto a Deus razão. A multidão que ali se adensava, naquele instante empolgada com a força do discurso de Gaspar, ergue em um simulacro de procissão a imagem da dançarina da Ópera de Paris sobre os ombros e saem a velar a nova deusa da Europa, a deusa razão. Naquele momento, Deus havia morrido. E aquela revolução que deveria desencadear uma mudança significativa no mundo e na Europa, e que começa na mente de alguns filósofos que se acreditaram com a força de expulsar Deus da Europa e do coração das criaturas, acaba ativando na espiritualidade uma reação. Na noite de 1º de janeiro de 1800, reúnem-se, próximo à psicosfera da Terra, uma imensa assembleia, que iria traçar os roteiros dos séculos 19 e 20. Aquela reunião havia sido marcada há mais de 300 anos e viria inaugurar uma nova era para a humanidade. Lá estavam presentes todos os missionários que passaram na arena terrestre, no proscênio da vida, quando mergulharam na carne, para trazer a mensagem de Jesus a pedido dele. E naquela noite salpicada de estrelas, onde havia um acúmulo de astros que pareciam cingir em um brilho diferente, destaca-se uma luz que desce lentamente na direção daquela assembleia transcendental. Aquela luz é acompanhada de um coral de vozes que cantava hinos de enaltecimento à nova era. A luz se faz na figura de Júlio César, o ex-imperador de Roma, que se faz acompanhar de Johannes Hus, o religioso que fora queimado por ter amado Jesus e acreditar na reencarnação. Nesse momento, um silêncio ansiogênico toma conta da multidão, e quebrando, uma voz vem de uma região espiritual elevada, e com a voz firme e suave como a força de um trovão, falou em um clarão de luz: César, eu te deleguei a tarefa para que tu abrisse os caminhos para a chegada do cristianismo e que ampliasse os horizontes de Roma para a chegada de Jesus. E tu falhaste, malograste, caíste tombado pelo punhal de Brutus, quando ele te arrebata do corpo, no momento em que a tua sede de poder iria fazer com que tu caísses e levasses contigo a humanidade, reduzindo o mundo a um departamento do Império Romano. Dar-te-ei uma segunda chance. Agora, na figura de Napoleão Bonaparte, tu serás responsável por abrir os caminhos para o meu mensageiro, unindo todos os estados da Europa sob os estandartes da paz, para o meu mensageiro, que levará a minha mensagem de amor que eu embuti no coração dos homens, mais que os sentimentos vis. Nesse momento, Johannes Hus ajoelha-se com os olhos marejados em lágrimas, enquanto o coral canta os hinos de louvor a Deus e a Jesus, e pétalas recaem sob aquela assembleia transcendental. Em 1802, Napoleão traz de volta, através de um decreto, Deus que havia sido expulso através de um discurso. E 2 meses depois, antes dele que sagrar-se imperador dos franceses, nasce Hippolyte Léon,
Denisar Rivail, que viria trazer a mensagem do Espírito mais tarde conhecido no pseudônimo de Allan Kardec. Mas naquele instante, no nascimento de Allan Kardec, o homem havia feito um movimento pendular, havia saído do polo do misticismo, de uma religião sem raciocínio, para ir para um raciocínio sem religião, caindo no materialismo. É quando vemos a figura de Schopenhauer, dizendo que para solucionar as vicissitudes e os opróbrios, as humilhações e as dores, o melhor remédio era o suicídio. É o momento que vemos a figura de Friedrich Nietzsche, negando Deus e dizendo que Deus estava morrendo. E o seu personagem, que ele colocava no seu Zaratustra, ele falava: Deus, onde está Deus? Deus morreu. As igrejas não passam de túmulos de Deus. E nós que matamos Deus, agora temos que lidar com os odores da putrefação de Deus. E não há um ritual sequer, uma oferenda, uma lavação, que nos vá tirar da consciência o pecado de termos matado Deus. Nesse instante, uma revolução espiritual é desencadeada na Terra. Nós somos invadidos em um período pré-espírita por um avalanche de espíritos amando de Jesus e que viriam falar através da mediunidade. É quando Swedenborg assevera que essa religião que havia afastado a razão e essa ciência sem religião, que havia esquecido Deus, havia criado uma imensa massa cinzenta moral fluídica sobre a Terra. É o momento em que Edward Irving, o médium escocês protestante que lotava as igrejas, com mais de 2.000 pessoas falando incorporado, dizia, não poucas vezes, que todas as noites falava com uma falange de índios peles vermelhas que haviam invadido a Terra. E durante 7 anos conversaram com ele. E no último dia, quando estavam a se despedir, disseram a ele: nós vamos embora, mas nós voltaremos. E quando voltarmos, não iremos aqui contigo somente te visitar. Nós invadiremos todos os palácios e as choupanas e estaremos em todo lugar. E na noite de 31 de março de 1848 em Londres, quando Karl Marx publica o Manifesto Comunista, inaugurando o materialismo dialético histórico na Terra, naquela mesma noite, Anderson Jackson Davis escuta uma voz que lhe dizia: acorda, acorda, porque começou. Hoje, nessa noite, teremos a prova viva da imortalidade da alma. E naquela noite de 31 de março de 1848, em um pequeno povoado, situado no estado de Nova York, em Hydesville, 2 irmãs começam a ouvir as pancadas de um mascate assassinado, que vinha trazer a notícia da imortalidade da alma e a certeza da comunicação dos espíritos após a destruição do corpo físico. Allan Kardec passa a estudar e os fenômenos deslancham, não só pelos Estados Unidos, mas por toda a Europa. E naquele momento os fenômenos passam a ser estudados por toda a ciência da época. Allan Kardec então inaugura a era espírita com a publicação do Livro dos Espíritos. Funda-se a Sociedade de Estudos Psicológicos, as sociedades de pesquisas psíquicas, que se interessam profundamente no fenômeno da mediunidade, enquanto Allan Kardec, com a sua visão empirista, racional, vai pesquisar também o lado moral daqueles fenômenos, consolidando a era espírita na Terra. E naquele momento aparece William Crookes, pesquisando as levitações de Holmes, pesquisando os fenômenos de Kate King, através da mediunidade das médiuns que lhe circundavam. Naquele momento aparece Pierre Janet, aparecem todos os demais cientistas, Gabriel Delany, Aksakov e uma série de outros pensadores estudando os fenômenos de materialização. Mas toda aquela efervescência de fenômenos
E o amor profundo de Allan Kardec não foi capaz de amolecer o coração europeu. É quando o espírito de verdade decide trazer o espiritismo para o Brasil. Em meu ponto de vista, nesse instante da nossa história, da história espírita, acontece um fenômeno que me faz recuar ao pensamento da época de Jesus. À época de Jesus, os galileus eram vistos como uma raça, um povo, uma comunidade de segunda categoria. Em especial por Cafarnaum, onde havia uma concentração dos sacerdotes, dos escribas, dos doutores da lei, onde o conhecimento intelectual se destacava, e eles diziam: que bom pode vir ali da Galileia. E eu acredito que fenômeno igual aconteceu no Brasil. E foi ali, entre os galileus, que Jesus resolveu tirar em número de 12 o seu colégio apostólico. E foi aqui, para os vira-latinhas brasileiros, para aqueles que não têm o destaque intelectual nas projeções do exterior, que Jesus trouxe o Espiritismo, aqui para o Brasil. E que ele resolveu trazer o seu e montar o seu apostolado, nesse país bom, sem corrupção, sem violência. Vai entender a cabeça do Espírito de verdade. Mas ele quis trazer para cá. E conseguiu. É o momento que vemos Ivone Pereira, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, todos os missionários que vinham trazer a propagação dos ensinamentos de Jesus, transformando o Brasil no coração da humanidade. Espero que esse coração não esteja doente. E para que possamos finalizar, talvez, a cena mais emblemática que já é famigerada em nós pelo meio espírita, é o discurso do apóstolo que nos protege hoje, Bezerra de Menezes, e o debate com o seu amigo materialista. Aquele dia, ele proferia estudos na casa espírita, onde morejava, e um amigo pessoal materialista, após ouvir um longo estudo, se aproxima e disse: você não me convenceu, eu continuo ateu. E eu gostaria de convidá-lo para um debate. E nesse debate, eu já lhe adianto que já me preparei. Eu levantei uma lista extensa de médiuns fraudulentos, de pessoas que desistiram do desenvolvimento da sua psique no meio espírita, porque foram envolvidos em perseguições e mentiras. Levantei uma lista de ilusionistas que dominam os poderes imaginários da mente. Mas levantei também uma lista de outros materialistas que pesquisaram a falácia da mediunidade, a mentira da comunicabilidade dos espíritos, a observação daqueles que receberam depoimentos nas psicografias de mentira. Eu levantei toda a lista e me preparo para estar contigo no debate. E então Bezerra, na sua plenitude, lhe responde: já conhecemos profundamente essa história. Então traga também a lista daqueles a quem o materialismo soergueu. Traga também no rol da sua lista os acusados injustamente, de cujo espírito rebelado, subtraído pelo fel da rebeldia que o materialismo devolveu à paz da tolerância, aos caídos que o materialismo levantou, aos caluniados que o materialismo ensinou a perdoar, aos companheiros de jornada que saíram do berço cegos e mutilados, que saíram com o corpo marcado pelas enfermidades e pelas angústias, e que o materialismo lhes ensinou os princípios da justiça e da razão, para que pudessem suportar o quinhão das lágrimas que a vida lhes reservou. Mostrai também os doentes da alma, que o materialismo arrebatou das fronteiras da loucura, os filhos abandonados pelos pais, que lhe concederam a existência
e que o materialismo lhes ensinou a honrar e a amar esses mesmos pais que lhes deixaram na vala do abandono e da destruição. Aos infelizes que o materialismo soergueu e recuperou a alegria de viver. Aos malfeitores que o materialismo tirou da criminalidade e recuperou. Aqueles vítimas da tristeza profunda que o materialismo imunizou no suicídio. E diante desse discurso, ele encerrou a reunião. Nós estamos aqui hoje para fazer uma profunda reflexão. Na história, nós percebemos que a vivência das letras, do Evangelho de Jesus e a imaginação de ver imagens de luz não nos concede a paz. Nós estamos há milênios tentando viver a mensagem de Jesus e nos debatemos com o coração enregelado nas sombras. Há algo errado em nós. E nesse instante há uma aliança que se forma entre a ciência